Ontem, quem acompanhou meus stories viu que eu acompanhei a sessão da Câmara dos Deputados ontem, eles estavam votando a PEC 32. A PEC 32 também foi chamada de PEC dos precatórios, outros chamaram a de PEC da calotagem. Por quê? Vou explicar e ao final dessa live eu quero que você entenda o que é o precatório, como que funcionam os precatórios hoje e qual é a proposta dessa nova emenda constitucional, como ela vai querer tratar a questão dos precatórios. Então, esse perfil é um perfil feito para militares, bombeiros e policiais militares. Bombeiros e policiais militares têm as suas maiores demandas julgadas, vistas pela Vara da Fazenda Pública. A Vara da Fazenda Pública é uma vara especial que ela julga, ela processa todas as causas em que o Distrito Federal é parte. Então, quando a gente vai entrar com uma ação de promoção por ressarcimento de preterição, uma ação de melhoria de reforma, uma ação de gratificação natalina, uma ação de GSV, o que for, o réu nessas ações é o Distrito Federal. Então, a vara especializada para julgar essas ações é a Vara da Fazenda Pública. Daí, o que acontece? Quando você entra com a ação, você tem uma sentença. Essa sentença, ela pode prever que o Distrito Federal venha a pagar um valor monetário, um valor em valor líquido e certo. Só que quando a gente vai executar essa sentença que deu um ganho de causa para a gente receber algum valor pecuniário do Distrito Federal, a gente não recebe o crédito imediatamente. Por quê? Porque você sabe, todo mundo sabe que existe a lei que prevê as despesas que os estados, a União, os municípios e o Distrito Federal têm como orçamento, a lei orçamentária anual. Nessa lei orçamentária são previstos todos os gastos desses entes da federação. Vou repetir: União, estados, municípios e o Distrito Federal. Então, quando a gente ganha uma causa e a justiça condena o Distrito Federal a pagar algum valor, alguma importância, a gente tem que fazer a execução desse valor através do precatório. Então, o que é o precatório? Nada mais é do que uma requisição do presidente do Tribunal de Justiça para o governador pagar aquela condenação judicial. Perdão. Ao vivo é assim mesmo, né? Não tem nem água aqui no carro, mas vamos que vamos. Então, o precatório é a requisição que o presidente do Tribunal de Justiça envia para o governador do Distrito Federal para que ele pague aquele crédito que foi reconhecido pela Justiça como líquido, certo e exigível. O que é um crédito líquido? É um crédito conhecido. Ele já foi calculado, já tem um valor. Esse valor tem que ser certo e ele tem que ser exigível, quer dizer que ele pode ser cobrado, ele pode ser executado. Então, como todo ente federativo tem a lei orçamentária anual, quando a gente executa essa sentença, que é para receber esse crédito, a gente precisa entrar nessa fila chamada precatório, que é essa requisição. Então, se a gente entra com a execução hoje, no ano de 2021, o Distrito Federal vai ter que colocar no orçamento dele para pagamento desse crédito no ano seguinte, em 2022. E assim sucessivamente, tá? E o que acontece hoje? No âmbito da União Federal, os precatórios estão sendo pagos em dia, tá? Na esfera federal, não existe precatório acumulado. Os precatórios estão sendo pagos normalmente. Na esfera distrital do Distrito Federal, nós temos um grande atraso no pagamento dos precatórios. Quem aqui tem algum crédito para receber do Distrito Federal vai poder confirmar essa informação. Quando a gente ganha uma sentença para que o Distrito Federal venha pagar algum valor, a gente entra nessa fila do precatório. E essa fila do precatório, ela não está sendo paga de forma anual. E hoje, no Distrito Federal, a gente tem um acúmulo de execuções que estão desde o ano de 2014 até hoje. Então,
Para você ter uma ideia, tem pessoas que já entraram com seus precatórios em 2014 e ainda não receberam, porque o Distrito Federal realmente está em dívida. E o que o Distrito Federal tem feito? Ele tem feito alguns acordos, né? Vez ou outra, eles lançam aí um edital para fazer acordo para a pessoa vir receber o seu precatório, mas abrindo mão de 40% do valor. Então, eu tenho clientes, bombeiros e PMs que têm precatórios para receber, precatórios altos de 100, 200, 300, tem precatórios de até 800 mil reais, mas como existe esse atraso nos pagamentos, estão se pagando créditos de 2014, hoje em 2021, o que eles fazem? Eles lançam esse edital e falam, olha, credores do Distrito Federal, o Distrito Federal quer pagar, devo, não nego, mas eu pago o quanto eu quero pagar só 60% do valor. E aí aqueles credores que estão no sufoco, estão no apuro, precisam ter o dinheiro logo na mão, vão lá e fazem um acordo e perdem 40% do seu crédito, né? E o que essa lei não, essa proposta de emenda constitucional quer fazer? Ela quer aprofundar essa questão do calote aos credores, né? Então, a PEC, ela se baseia num dado estatístico. Se apurou, o governo federal apurou que em 10 anos, a União devia, de precatórios 10 bilhões de reais. Há 10 anos atrás, a União devia 10 bilhões de reais aos seus credores. E esse déficit de 10 bilhões, em 10 anos, pulou para 90 bilhões de reais. Então, em 10 anos, a União, que devia 10 bilhões, agora deve 90 bilhões. E por este fato, a União propôs, o presidente da República propôs essa proposta de emenda à Constituição para que ele possa dar o calote, assim dizendo, para fazer caixa. E a desculpa para fazer esse caixa é o pagamento de mais auxílio emergencial. É fato que os brasileiros precisam de auxílio emergencial, é fato, eu sou favorável, mas eu não concordo em tirar o direito daqueles que já batalharam na justiça durante anos para conseguir uma sentença transitada em julgado para poder receber, né? Então a pessoa litigou ali, brigou com o Distrito Federal, com a União, com os estados e com municípios, ali atrás do seu direito foi reconhecido, esse direito transitou em julgado, agora essa pessoa está esperando receber, aí vem o governo com a desculpa de ter que fazer uma ação social, vir e dar o calote àqueles credores para cobrir a outra despesa. É como diz o ditado popular, é cobrir a cabeça e descobrir o pé. É cobrir um santo e descobrir outro, né? Quem vai levar essa conta para casa? Vão ser os brasileiros e brasileiras que já tiveram um direito violado e vão ser violados pela segunda vez, porque tem para receber e não vai receber. Ou se for receber, vai receber daqui muitos anos e ainda sujeita-se à hipótese de receber ainda apenas 60% do valor. Então essa é a PEC, por isso que muitos parlamentares estão chamando ela de PEC do calote, porque ela prevê alguns mecanismos de liberar a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios de pagar na integralidade os seus precatórios, as suas dívidas, tá? Então, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia tem a fila ela é respeitada por critério de antiguidade, então
créditos mais antigos têm preferência sobre créditos mais novos. Dentro de todos os créditos ainda existe uma classificação de débitos de origem alimentar, que são aqueles débitos relativos a salário, folha de salário, relativos a direito previdenciário. No caso dos bombeiros, aí entra tudo. Crédito de diferença salarial quando tem promoção por ressarcimento de preterição, aí tem aquelas diferenças de remuneração, verba alimentar. Verba alimentar, por exemplo, a gratificação natalina, os retroativos também são de origem alimentar, então entrariam também em precatório. Depois a gente vai abrir um parênteses para falar sobre RPV. RPV vai ser na live de quinta-feira que vem, tá? Me cobrem, RPV, que são os pagamentos de pequeno valor, requisição de pequeno valor. São aqueles pagamentos, aqueles créditos abaixo de 40 salários mínimos, tá bom? Então, o que acontece? Então, hoje tem preferência os créditos alimentares dos demais créditos. E, como eu já disse, aqui no âmbito do Distrito Federal, estão se pagando precatórios de 2014 em 2021. Agora, pare e pensa comigo. Se com o atual regime jurídico dos precatórios, os credores aqui no Distrito Federal já estão com uma dificuldade terrível para receber. Quando querem receber, tem que abrir mão de quase metade do valor que tem a receber. Imagina agora passando essa PEC, né? Imagina como é que vai ficar a situação dos credores. Então, a gente viu ontem que a PEC, toda proposta de emenda constitucional, ela tem um regime de apreciação dentro da Câmara dos Deputados e dentro do Senado Federal, né? Então, essa iniciou-se na Câmara dos Deputados. Os deputados, eles formam uma comissão especial para analisar essa PEC, para o relator dar um parecer. O relator pode dar o parecer pela integralidade do texto que veio lá da Presidência da República. O relator pode propor um texto substitutivo, né, fazendo as devidas correções. Esse texto ele tem que ir a plenário para ser votado por um quórum qualificado, um quórum de 2/3 da totalidade dos integrantes da Câmara dos Deputados. E depois que ele é votado em primeiro turno, tem que se aguardar um tempo de aproximadamente 5 sessões da Câmara para se chamar a proposta de novo para vir a ser votada em segundo turno. Votando-se em segundo turno, a Câmara dos Deputados remete o projeto para o Senado Federal. O Senado Federal também vota em 2 turnos de votação. Se o Senado alterar o texto da Câmara, o que acontece? A proposta volta para a Câmara dos Deputados, para os deputados analisarem as modificações feitas pelo Senado. E depois disso feito, vai-se ao Presidente da República para sanção ou veto. Então, procedimentos de emenda à Constituição são procedimentos demorados, justamente por quê? Porque a gente vai estar mudando a Constituição Federal de um país, não é algo tranquilo, como se fosse um projeto de lei complementar. É algo que mexe em todo o sistema jurídico. Então, a Constituição ela prevê essa dificuldade, essa demora, esse amplo debate de discussão da proposta, justamente para evitar decisões de oportunismo, decisões que depois, a longo prazo, vão trazer maior prejuízo. Mas o que a gente viu ontem foi justamente um atropelo desse procedimento. Então a gente viu que a oposição tentou obstruir a votação. Existem várias formas de se obstruir uma votação dentro do Congresso Nacional. A oposição tentou fazer essa obstrução, mas não foi feliz. O governo ele conseguiu mover ali a base, né, a base aliada para votar com o governo a favor. E votou-se, inclusive, a questão
da diminuição da quebra do interstício. Lembra que eu te falei que entre a votação do primeiro turno e segundo turno tem que ter 5 sessões? Voltou-se inclusive a quebra do interstício para não ter que aguardar essas 5 sessões. Então a gente vê um trabalho assim do governo em cima da base aliada para votar e para aprovar essa PEC dos precatórios do jeito que ela está, justamente para trazer folga para o governo. Vai sobrar dinheiro, mas à custa de quê? À custa do bolso do credor que já militou, já brigou durante anos com o Distrito Federal, a União, estados e municípios para conseguir ter o direito de receber o seu dinheiro, e agora esse dinheiro ele vai ser negado para fazer frente a outras despesas do governo federal. Então é um santo descobrindo o outro, né? Então dá-se uma falsa sensação de que o governo ele tem crédito, quando na verdade ele está altamente deficitário, né? Porque você vê, em 10 anos a dívida de precatórios da União pulou de 10 bilhões para 90 bilhões. O que isso significa? O que a gente pode ler disso? Que o governo, ele realmente deixa muito furo. E dos últimos 10 anos, nesses últimos governos dos últimos 10 anos, a União, o Estado e o Distrito Federal deixaram várias brechas, passaram por cima de vários direitos, e as pessoas foram atrás desses direitos, e esses direitos foram entregues às pessoas, tanto física quanto jurídica. E agora, com essa manobra, se está querendo dar o calote, tipo, devo, não nego, vou pagar o dia que eu puder, do jeito que eu puder, da hora que eu puder, quando eu puder, né? Então, o que isso tem a ver com a gente aqui, militares do Distrito Federal? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque o nosso governador, meu ex-colega de classe, advogado, inclusive que na campanha para governador deixou bem claro que ele é credor de precatórios em valores assim de alto nível, e prometeu para os bombeiros e para os PMs que iria pagar os precatórios. Eu me lembro que na campanha presidencial, um policial militar, que é meu cliente já há mais de 10 anos, doutora, eu vou votar no governador Ibanez porque ele vai pagar o meu precatório. Se ele estiver assistindo aqui, ele vai saber quem ele é. E ele votou no Ibanez. E todo mês ele mandava: e aí, doutora, vai ser meu precatório, igual o governador prometeu? Eu falei: querido, você ainda acredita em conto de fada? E esse mesmo cliente, o que ele fez? Ele estava com a corda tão no pescoço que ele fez o acordo. Ele recebeu agora mês passado. Ele tinha um crédito bom para receber, recebeu apenas 60%. Então isso tem tudo a ver, porque uma das plataformas que as pessoas usam para se eleger é justamente essa. Chega para o bombeiro, para o PM, aquele bombeiro e PM que tem os seus direitos agredidos, que foi lá na justiça, lutou, conseguiu o direito de receber aquilo que lhe era devido. Vem o distrital, vem o federal, vem o candidato a governador e fala: não, nós vamos lhe pagar. E aí a tropa vai, avaliza, dá o voto, eles se elegem, e o que acontece? As coisas continuam do jeito que estão. Então eu vou reforçar mais uma vez a live que eu fiz na semana passada. A tropa, os praças, tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, não sabem o poder que tem. Vocês não sabem o poder que está na mão de vocês. Então, se a minha palavra serve de alguma coisa, vocês precisam se mobilizar. Mobilizar. Tem muito bombeiro, muito PM esperando valores de precatório sair. E com a aprovação dessa PEC, o que já estava difícil, agora vai ser praticamente impossível. A não ser que você abra mão de muita coisa. Mas quem já abriu mão há 10, 15 anos atrás, teve que entrar com processo, teve que pagar advogado, lutou anos, né? Processos que demoram aí 3, 4, 5, 6 anos. Aí finalmente conseguiu a sentença para receber o valor.
aí depois espera mais 10, 15 anos para receber e ainda recebe com defasagem. Imagina isso mudando. Vai ficar mais difícil ainda. Então, o objetivo da live foi que vocês soubessem o que é precatório, soubessem como acontece, como funciona o pagamento precatório hoje aqui no Distrito Federal e no Brasil todo, né? E soubessem também desse movimento, dessa proposta de emenda à Constituição, para que você possa, de fato, vislumbrar qual é o teu papel nessa sociedade. Apesar do militar não poder ser sindicalizado, o militar não poder fazer greve, o militar tem voz e essa voz deve ser ouvida. Tanto essa voz é importante que em época de eleição tá todo mundo nos quartéis fazendo promessa para bombeiro e PM. Então é a hora de vocês cobrarem a conta também, tá bom? Então, toda quinta-feira, mais ou menos nesse horário, 3, 3h30, vamos estar aqui com a live de quinta, porque amanhã é sexta. Muito obrigado pela tua companhia. Se essa live fez diferença para você, se essa informação é importante para você, compartilhe essa live com seus amigos de farda. Vou estar também disponibilizando essa live no meu canal do YouTube e nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Até!